Olá pessoal, nós aqui de novo. Vamos dar início a mais uma correção, né, dos exercícios propostos, agora do módulo 3. No módulo 3 nós discutimos um pouquinho sobre a economia colonial, economia e sociedade colonial, mais voltados ali para a economia colonial do século, segunda metade do século XVI, século XVII, né? Vai falar isso, sobretudo sobre a economia açucareira, principalmente praticada ali no Nordeste, no litoral do Nordeste brasileiro, e outras atividades, né? Entre elas a cultura do tabaco, né? Do algodão e principalmente da pecuária, né? Que foram atividades bastante importantes também, se bem que no caso da pecuária mais destinadas ao mercado interno, né? Lembrando que a criação de gado aí ela tinha como objetivo fornecer animais, né? Para que sua força motriz fosse utilizada nos próprios engenhos, né? Nós tínhamos engenhos movimentados à força de animais, né? Então, o engenho que eu falo é aquele cilindro, né? Que moe a cana, né? E extrai o caldo da cana. Então, eu tinha bois, né? Que faziam com que esses cilindros se movimentassem. Então, eu tinha ali um eixo, né? Ligado ali a uma junta de bois. Esses bois girando em círculo, fazendo esse engenho, né, esse cilindro se movimentar, tá? Tem carros de boi, que é a principal forma, né, de transporte terrestre no Brasil no período colonial, né? Além das tropas de muares, né, os carros de boi muito utilizados, né? Os bois também, né, eles eram destinados a carne, produção de carne, né? Lembrando que essa carne muito muito raramente, não, praticamente não era exportada, porque não tinha frigorífico nessa época, né? Não tinha refrigerador nessa época, né? Então essa carne ela era salgada e consumida internamente, tá? Então era destinada a carne seca, né? Carne salgada era destinada ao consumo interno, né? Principalmente destinada à alimentação no Brasil colonial. E couro podia ser exportado, era um item da pauta de exportações, mas também muito utilizado no Brasil, né? Lembrando que até hoje no Nordeste brasileiro, né, a roupa de couro, o chapéu de couro ainda são marcos muito importantes da cultura nordestina, tá? Devido à importância desse objeto naquela região, né? Devido à importância da pecuária naquela região, tá? Então vamos lá para a apostila, sem delongas. Vamos abrir a apostila aqui. Vamos lá. Então, aí eu já estou, né, no módulo 3 e exercícios propostos. Temos 4 exercícios que vamos corrigir agora, né? As questões abertas são questões de certa forma bastante simples, mas vamos lá. No Nordeste brasileiro colonial, tá? Beleza, o Nordeste brasileiro colonial. Compare as áreas de produção açucareira e pastoril. Então, o que a questão está pedindo? Comparar as áreas destinadas à produção de açúcar das áreas destinadas à pecuária, tá? Então, o açúcar era produzido no litoral, né? Naquilo que a gente chama de zona da mata, no litoral nordestino, né? Uma região dominada pela Mata Atlântica, que foi sendo, né, derrubada para a formação dos canaviais, uma região de solo massapê, um solo preto, né, escuro, argiloso, né, muito fértil, um clima úmido, quente, favorável para a produção da cana. Então nós temos ali o litoral nordestino, beleza? E a criação do gado. O gado era importante? Era importante, acabei de falar. Movimentava o engenho, era o que possibilitava o transporte, né? Os carros de boi movido, né? A tração animal, né? Era importante para a própria economia colonial. Só que o que era mais rentável do ponto de vista da coroa portuguesa? Claro que era o açúcar, né? Porque em geral a pecuária, né, o produto da pecuária não era destinado ao mercado externo, né? Então o mais rentável, e não estou dizendo com isso que os pecuaristas eram mais pobres, né, do que os senhores de engenho. Tinham pecuaristas riquíssimos, né? Vai pesquisar um pouquinho sobre os Garcia Dávila, né? Ali na Bahia, que eram grandes pecuaristas, eram donos de extensas terras no Brasil, né? Um grande império que eles construíram no Brasil, tá?
Então não estou falando disso, mas estou falando que a coroa portuguesa, para a coroa portuguesa, era muito mais importante o açúcar do que o gado. Né? E no momento em que os canaviais começam a crescer e as pastagens também, ocupando o mesmo espaço, poxa, uma começa a concorrer com a outra. Aí o que acontece? Por ordenação da própria coroa portuguesa, os fazendeiros, os criadores de gado, não vão poder mais realizar as atividades no litoral. Né? Então, os criadores de gado, né, eles começam a ir em direção ao interior do Nordeste. Tá? Então, lá, olha aqui, ó, a pecuária ocupava o interior, principalmente as margens do Rio São Francisco. Então eles acompanham o Rio São Francisco, eles partem em direção ao interior do Nordeste, acompanhando o Rio São Francisco, não apenas o Rio São Francisco, outros rios da região também são importantes, o Rio Parnaíba também é importante. Eles acompanham o Rio São Francisco e outros rios da região vão para o interior, né? E as margens desses rios, né, são formadas grandes fazendas de gado, tanto é que o Rio São Francisco também é conhecido como Rio dos Currais, né? Era conhecido como Rio dos Currais, devido à sua importância, né, na criação de gado às suas margens, né? Tinham muitas fazendas de pecuaristas, beleza? Tá, então compare as áreas, tá? Comparamos a questão da localização, né? Já falamos também que a produção de açúcar era voltada para o mercado externo e a produção, né, de charque, carne seca, couro era muito mais voltada para o mercado interno. E a própria utilização do gado como do boi, do animal como força motriz, tá? Aí a questão, a resposta traz o seguinte: na produção açucareira é muito mais utilizado trabalho escravo, né? Não que o trabalho escravo não fosse utilizado na pecuária, mas na pecuária nós tivemos, né, mais trabalhadores livres, né? O trabalho na pecuária era um trabalho livre na medida que o vaqueiro, né, ele era pago em rebanho, tá? Então o cara toma conta de um rebanho, logicamente que era uma pecuária extensiva, gado solto, não tinha nem cerca, né? Muito raramente esse gado era reunido, né? Num criado solto, ou algumas vezes alguma atividade ali, tinha que laçar esse gado no meio da pastagem, né? Uh, Essa cultura vaqueira no Nordeste ainda é bastante forte, né? As vaquejadas, né, no Nordeste, o gado era derrubado, fazer algum procedimento ali no animal, alguma atividade ali de cura no animal, né? Não havia currais, esse gado não era reunido, não tinha nenhum cuidado mais específico com esse animal. Geralmente esses gados eram reunidos na época da venda, né? Reunia ali uma quantidade bastante grande de animais e iam tocados para Salvador, por exemplo, ou outras grandes cidades do Nordeste, onde eles eram mortos. Parte da carne era vendida fresca, né? A carne verde que se chamava na época. Outra parte era salgada, tá? É... Tá, e esse vaqueiro ele recebia como? Em animais, né? Então vamos lá, pô, uma parte dos bezerros que nascerem fica para esse vaqueiro que, né, alguns conseguiram aí reunir um rebanho próprio e depois organizavam, né, uma outra fazenda, né, e assim por diante, beleza? As diferenças principais são essas. 2. Explica a importância dos flamengos na agromanufatura. Eu falei agroindústria na última aula, né? E aí a própria apostila vem uma outra forma mais interessante até de falar agromanufatura do açúcar, né? Flamengos. Quem que é esses Flamengos, né? Refere-se ao Flamengo, o time Flamengo? Não, se refere aos holandeses. Os Flamengos eram os holandeses, tá? Qual a importância dos holandeses? Eu falei na última correção aqui para vocês, lógico, foi em sala de aula também, né? Esses holandeses eram bastante importantes como financiadores da atividade da agroindústria ou agromanufatura do açúcar, né? Como assim? Poxa, para montar um engenho era algo bastante dispendioso. Eu tenho os próprios cilindros que vão fazer a moagem da cana, eu tenho a casa de, né, as fornalhas, né, onde o açúcar ele era apurado, essa
caldo de cana era fervido até, né, produzir o melaço. Tem a casa de purgar, onde esse melaço transformava-se em açúcar. Então tem uma estrutura bastante grande, quase que gigantesca nesses grandes engenhos, e pensando que isso daí funcionava 24 horas por dia, porque na época da produção de açúcar, né? Então é uma época certa de escolher a cana para se produzir o açúcar. A cana não pode ficar estocada. Se ela ficar estocada muito tempo, ela perde seu teor de açúcar, ela tem que ser processada rapidamente. Então essa estrutura funcionava 24 horas por dia. 24 horas por dia trabalhando para produzir o açúcar, né? E tudo isso necessitava de dinheiro, não era barato isso daí. E quem é que financiava? Grande parte desses engenhos foram financiados pelos holandeses. Então, vamos lá, eu quero construir um engenho. Pô, já tinha um contato lá com os holandeses, né? Eu consegui um financiamento para montar esse engenho. Tá? E esses holandeses não só financiavam a construção dos engenhos, mas eram responsáveis pelo transporte para a Europa. Tá? Os holandeses, navios holandeses, né? Lembrando que os holandeses eram os grandes comerciantes desse momento, né? O mercantilismo holandês era um mercantilismo comercial, né? Navios holandeses, eles comercializavam um sem número de mercadorias. Nesse momento eram os grandes fretistas da Europa, né? Então eles levavam esse açúcar para a Europa. Para onde? Para Portugal? Não, para a Holanda de novo. Por que para a Holanda? Porque na Holanda que esse açúcar era refinado. O açúcar brasileiro era um açúcar já branco. Tinham algumas técnicas que eles utilizavam para branquear o açúcar, mas um açúcar ainda grosseiro, né? Então esse açúcar seria beneficiado na Holanda, refinado na Holanda, e os holandeses redistribuíam esse açúcar na Europa. Então os portugueses produziam esse açúcar no Brasil, e quem cuidava da redistribuição desse açúcar eram os holandeses. Então os holandeses tinham uma grande importância, né, na produção do açúcar. E aqui mais duas questõezinhas. Essas questões, uma de Enem e uma da Federal do Ceará. Então vamos lá. Questão Enem. Para onde que eu vou primeiro? Eu vou para o comando da questão, tá? Então vamos para cá primeiro. Considerando o conceito do antigo sistema colonial. Então precisa entender o que é o antigo sistema colonial. No antigo sistema colonial tem uma metrópole e uma colônia. Tá? Nesse antigo sistema colonial, a metrópole ela explorava a colônia com que sentido? Dessa colônia fornecer riquezas para a metrópole. Exemplo, Espanha, metrópole, México, colônia. O que os espanhóis descobriram no México? Uma grande quantidade de metais preciosos. Então, que tipo de riqueza o México enviava para a Espanha? Metais preciosos, metais amoedáveis. A Espanha acumulava esses metais, né? E a Espanha se tornava cada vez mais rica. Outro exemplo, metrópole, Portugal, colônia, Brasil. O que o Brasil fornecia para a Portugal? Neste momento, século XVII, açúcar. Não tinha sido descoberto o ouro ainda no Brasil. Tá? E o que Portugal fazia com esse açúcar? Revendia. Acabamos de falar, quem revendia eram os holandeses. Então, Portugal fornecia esse açúcar para os holandeses, tá? E ganhava dinheiro com isso. Tá? Dentro de um sistema de exclusivismo comercial. Ou seja, para quem que os portugueses, para quem que os brasileiros poderiam vender o açúcar? Para Portugal. No caso aqui, eu acabei de falar que quem fazia esse transporte era a Holanda, né? Os navios holandeses. Mas só podia vender para Portugal, né? E no caso aí para os holandeses que já tinham esse contato. O próprio governo português já autorizava o comércio com os holandeses. Tá? Podia vender para a França? Não. Porque qual que é o objetivo da produção açucareira no Brasil? Gerar riquezas para Portugal. Tá? Como Portugal, né, tinha um contato com os holandeses, logicamente que o açúcar brasileiro também rendia dinheiro e muito dinheiro para a Holanda. Tá? Mas o foco principal era objetivar o enriquecimento de Portugal. Entendido isso? Tá. Por isso que eu tenho um exclusivismo comercial. Portugal não poderia, Brasil, desculpa, não poderia fazer comércio diretamente com a Inglaterra, não poderia fazer comércio diretamente com a França, tá? Porque o ideal era promover um enriquecimento de Portugal.
tá? Vamos lá. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, tá? Em virtude de, tá? Por que o açúcar foi escolhido por Portugal? Porque Portugal já tinha experiência exterior, já tinha os contatos com os holandeses, que financiavam a produção de açúcar e também se encarregavam da refino, da comercialização, tá? E porque o produto dava muito dinheiro, era um produto raro na Europa e era um produto caro, tá? Vamos pro texto. Então, é um outro trecho ali do Antonil, né? Um historiador comentando o Antonil que a gente viu na aula passada. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas, século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Quer dizer, o açúcar não é a cana não é um produto europeu, né? A cana é um produto indiano. Vocês sabem muito bem, né, que durante o período da Idade Média, os árabes foram, o Império Árabe era um império gigantesco, então os árabes foram responsáveis por coletar uma série de inovações de produtos no Oriente, na China, na Índia e expandir esses produtos, essas inovações por todo o seu império. Aí, o Império Árabe esbarrava na Europa, Portugal e Espanha faziam parte do Império Árabe, né? Então, Portugal, não à toa que Portugal tinha conhecimento de como produzir o açúcar, tinha aprendido diretamente com os árabes, beleza? Nessa época, estou falando da época lá das cruzadas, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continua a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Então quer dizer, poxa, quando a princesa ia casar, como dote, como presente de casamento, levava com ela ali açúcar, tá? Então vamos lá. Então, pensando ali no sistema colonial, no antigo sistema colonial, por que Portugal escolheu, né, o açúcar? Então vamos às questões aqui. Só desligar aqui para baixar um pouquinho. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. Será que não é essa daí não? Ó, tá falando aqui, ó, que o açúcar era um produto muito caro. Era um produto de luxo. Deixa eu escolher outro aqui, ó. Era um produto de luxo, extremamente caro. E aqui eu tô falando do lucro ser muito vantajoso, né? Então a letra A aqui é uma série concorrente para ser a alternativa correta. Vamos ver as outras. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses? Não. Mas por que não? Porque Portugal se organizou a partir de uma guerra contra os árabes, né? A guerra de reconquista. Então eles não eram aliados, eram inimigos. A mão de obra necessária para cultivo ser insuficiente. Mão de obra? Poxa, mas Portugal escolheu o açúcar porque não tinha mão de obra para cultivar? Não faz sentido isso. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto? Esse produto não vinha da África, né? Esse produto já existia lá em Portugal, introduzido pelos árabes. A gente acabou de comentar isso. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante? Não, né? Eles não cultivavam cana, né? Tinham cultivo de milho e outros produtos, mas não era uma técnica de cultivo semelhante à cana. Então, realmente, letra A, ok? Então, vamos agora para a última questão. É uma questão da UFC, um Federal do Ceará, tá? Vamos pro comando. A partir da leitura do texto, pode-se concluir corretamente. Então, eu vou ter que ler o texto e qual que é a conclusão que o texto nos dá, tá? Então, vamos lá, a leitura do texto. A barbarização ecológica e populacional acompanhou as manchas colonizadoras entre nós, tanto na zona canavieira quanto no sertão bandeirante. Daí as queimadas, a morte, a apreação dos nativos.
Diz Gilberto Freire, insuspeito no caso, porque é apologista da colonização portuguesa no Brasil e no mundo, o açúcar eliminou o índio. Poderíamos dizer, o gado expulsa o poceiro, a soja o sitiante, a cana o morador. O projeto expansionista nos anos 70 e 80 foi e continua sendo uma reutilização em nada menos cruenta do que foram as incursões militares e econômicas nos tempos coloniais. Então, o que o texto está querendo dizer aqui? Que, na verdade, ao invés de colonizar, né, o açúcar, a expansão bandeirante, elas trouxeram mortes, né, e a extinção de muitos grupos indígenas, morte de muitos seres humanos. Tá? Então a gente às vezes olha assim, para os bandeirantes, né, uma historiografia mais tradicional, olha para os bandeirantes, eles foram responsáveis pela ocupação do Brasil, pelo povoamento do Brasil, eles foram responsáveis pelo extermínio de muitos indígenas. Então, se a gente for considerar, será que os bandeirantes contribuíram mais para o aumento da população ou para a diminuição da população? Né? Então, considerar que esses indígenas, né, faziam parte da população. Né? Eram seres humanos que viviam nesse território. Tá? Então o texto brinca um pouquinho, brinca não, né? O texto ele traz um pouquinho sobre essa questão. É até o título do texto, né? Dialética da colonização. Né? Então eu tenho aqui, tenho duas questões aqui, né? Uma questão que fala de colonização, fala de progresso, mas outra questão que esse progresso ele traz também extermínio, também traz morte. Ele traz, olha aqui, como que o texto começa? Ele traz, abri errado aqui. Ele traz uma barbarização ecológica, né? É a Mata Atlântica sendo destruída, é o Cerrado que está sendo destruído, é a Amazônia que está sendo destruída, tá? E populacional, grupos humanos estão sendo exterminados, tá? Então vamos ver mais ou menos qual que é a alternativa que nos dá esse entendimento. A partir da leitura do texto, pode-se concluir corretamente que os princípios republicanos garantiram no século XX uma ocupação territorial feita com base na realocação econômica nos centros urbanos dos sujeitos expulsos pelas novas atividades implantadas no interior do país. Então, primeiro que a gente não está falando de século XX, né? Esse aqui é um módulo que a gente está discutindo no Brasil colonial, tá? Mas aqui está falando o seguinte, lá na República, né? O pessoal que foi sendo expulso pela expansão da atividade agrícola, agropastoril no interior do Brasil, foi sendo realocado, né, nas centros urbanos. Né? Lógico, foi sendo realocado. Foi realocado nas periferias, realocado como mão de obra barata, né, que foi importante para a industrialização do Brasil, até mesmo porque era mão de obra barata. Mas não houve um princípio republicano, né, que garantia, né, uma convivência pacífica. Não é essa a alternativa. O impacto ambiental e social das atividades econômicas implantadas é um problema que surgiu recentemente. Não é isso que o texto fala. O texto fala que esse impacto ambiental, esse impacto social vem desde a época da colônia. A marginalização social e econômica de alguns grupos constitui um dos efeitos das atividades econômicas desenvolvidas no Brasil desde o período colonial. Poxa, essa daí eu acho que... Olha só, a marginalização social e econômica de alguns grupos, né? Aqui nós estamos falando basicamente de indígenas, constitui um dos efeitos das atividades econômicas. Que atividades econômicas? A manufatura do açúcar, né? A agromanufatura do açúcar, a pecuária, né? Desde o período colonial, né? Essas atividades econômicas estão marginalizando socialmente, economicamente alguns grupos, tá? No período colonial, os indígenas, né? Períodos mais recentes, outros grupos. Então, assim, me parece que é uma alternativa interessante, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, e AC por enquanto nada. O desenvolvimento da atividade açucareira na colônia alterou as condições naturais do território ao introduzir o plantio em áreas extensas,
o que reverteu em ganhos para as comunidades locais. Cara, se não fosse essa última frase, esse último parte aí da frase, podia até ser, né? Porque alterou as condições naturais. Quando eu derrubo Mata Atlântica para plantar cana, altera as condições naturais. Mas se reverteu em ganhos para comunidades locais? Não, né? A introdução de atividades modernas desde a colônia, que atividade moderna na colônia, vem substituindo a ocupação predatória do meio ambiente pelos nativos por uma mais racional, que ao otimizar os recursos naturais garante sua renovação. Não, isso não existe, né? Muito pelo contrário, né? As atividades dos indígenas não é que não fossem predatórias, mas eram muito menos agressivas, né, ao ambiente natural do que a atividade introduzida pelos europeus. Então eu só posso considerar como correta a letra C. Belezinha? Pessoal, de novo, né? Vamos encerrando aqui. Deixa eu só cortar para mim aqui mais uma correção. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? E aguardem para as próximas. Belezinha? Abraço para vocês e até mais.